Vamos lá. Então, para finalizarmos, nesse caso do litisconsórcio facultativo unitário, se a decisão for uma decisão favorável, essa decisão vai impedir que um eventual litisconsorte que ficou de fora, ele possa, pleitear em juízo, o mesmo objeto que foi analisado, que foi tratado nessa decisão. Exemplo, se um copossuidor individualmente reivindica a posse do bem comum e obtém um resultado desfavorável, os outros copossuidores que ficaram de fora do processo estarão impedidos de promoverem uma ação com o mesmo conteúdo, porque faltará a eles o interesse de agir. Nenhum resultado prático poderá ser produzido por essa nova demanda, tendo em vista que o que se pleiteia já foi alcançado no processo anteriormente. Agora, nesse caso do litisconsórcio facultativo unitário, se o resultado foi desfavorável, aquele litisconsorte que ficou de fora do processo, ele não estará impedido, de propor uma ação pleiteando um resultado melhor. Então, se na primeira ação o copossuidor ele obteve uma decisão desfavorável, os demais copossuidores que não fizeram parte daquele processo, eles poderão estar reivindicando a posse do bem comum, buscando um resultado melhor. Agora, na hipótese do litisconsórcio facultativo simples, aí se opera a regra, de que só são alcançados pelo julgado aqueles que são sujeitos do processo. Então, se, por exemplo, o autor move uma ação de indenização contra o motorista atropelador melhor dizendo, primeiro, move uma ação de indenização contra o proprietário do veículo e recolhe um resultado negativo, ele não estará impedido de mover essa mesma ação agora contra o motorista atropelador, porque o motorista atropelador não fez parte do primeiro processo, não foi sujeito do processo, portanto não será alcançado pela coisa julgada. Chamo a atenção dos senhores, nós estamos estudando as exceções em que terceiros que não fizeram parte do julgado são alcançados pelos efeitos deste. Então nós falamos da hipótese do litisconsórcio. Podemos falar agora da sucessão processual. Relembremos as aulas do Direito Processual Civil 1, especificamente artigo 110, que trata da sucessão processual obrigatória, em decorrente da morte, causa mortis. Vamos imaginar que o autor de uma ação de indenização vem a óbito no momento em que a sentença estava sendo executada. O que vai acontecer? Chegou ao conhecimento do juiz o evento morte, ele vai suspender o processo e vai intimar os sucessores, os herdeiros do autor, para manifestarem interesse na sucessão. E assim foi feito. O autor ele tinha 2 filhos. Eles se habilitaram no processo sucedendo o pai que faleceu. Mesmo que os sucessores não concordem com o teor da decisão, por exemplo, eles não concordaram com o valor da indenização, eles serão alcançados pelos efeitos do julgado, porque os sucessores também sucedem na coisa julgada. O último exemplo aí de exceção em que o terceiro é alcançado pela coisa julgada envolve a substituição processual, aquela estabelecida lá no artigo 18 do Código de Processo Civil. Trabalhemos como hipótese que um sindicato de uma categoria profissional, como substituto processual dos empregados de uma determinada empresa, mova contra essa empresa uma ação, pleiteando uma indenização por descumprimento de uma regra estabelecida
na convenção coletiva de trabalho. No final, o pedido formulado pelo sindicato como substituto processual foi julgado improcedente e a sentença transitou em julgado. O substituído, o empregado, ele será alcançado pelos efeitos do julgado, ou seja, ele não vai poder reabrir essa discussão. Ele não vai poder, ele estará impedido de repropor a ação idêntica, ele estará impedido de demandar contra a empresa, né, pleiteando a mesma indenização que foi pleiteada pelo sindicato, na qualidade de substituto processual. Então, o substituído processual, ele será alcançado pelos efeitos do julgado. Ele não poderá repropor demanda idêntica contra a empresa. Um grande abraço, eu desejo a todos muita saúde, paz e luz.